Oi, gente! Primeiro vídeo ficou com uma voz de robô, né? Ficou feio, mas dá pra entender bem. Espero que essa fique um pouquinho melhor. Tô com um problema no cabo aqui do meu microfone, mas acho que o importante, que é o conteúdo, vai dar pra entender. Nós vamos para a nossa segunda etapa, então, que é a inflamação crônica, né? Então, pra gente encerrar esse processo. Então, vamos falar aqui da inflamação crônica. Diferente da inflamação aguda, a inflamação crônica, ela dura por vários dias, vários meses ou até mesmo anos, né? Se o agente causador da inflamação aguda persistir, a gente inicia um processo de inflamação crônica. Não necessariamente eu preciso da inflamação aguda para ter uma inflamação crônica. Eu posso iniciar já com uma inflamação crônica, tá? Mas, né, não, em alguns casos, na maioria das vezes, a gente tem aí inicialmente a inflamação aguda iniciando, as nossas células não dão conta de tratar e degradar esse agente agressor e nós, né, evoluímos aí para um processo crônico. Então, a grande diferença que a gente tem, uma das diferenças que a gente tem em relação à aguda e crônica é que a aguda ela é rápida e a crônica não. A crônica é por meses e anos. Crônico já vem da palavra de cronologia, de tempo, né? De ao longo do tempo. Então, nós lembramos aí que essa inflamação ela dura por mais tempo. Uma caracterização bem específica também é a ativação persistente de macrófagos. Então, tem uma quantidade consideravelmente grande de macrófagos no processo inflamatório crônico. Eles vão liberar mediadores químicos que vão, né, ao invés de trazer um processo benéfico para o tecido, ele vai ser prejudicial, não só para o agente, mas também para as próprias células e nosso próprio tecido. Como consequência, a inflamação crônica é quase sempre acompanhada de destruição tecidual. Alguns tipos de inflamação crônica que nós temos, por exemplo, artrite, asma, algum processo alérgico, alguns tipos de câncer, algumas doenças cardiovasculares, algumas síndromes intestinais, doença celíaca, por exemplo, a doença de intestino delgado, o diabetes. Então, alguns tipos de inflamação crônica. Nós temos vários, outros, tuberculose, pneumonia, né? Mas sinusite, rinite, mas a gente tem aí uma das principais aí mais conhecidas. Então, sucede na maioria das vezes a inflamação aguda, caso a gente não tenha sido possível ser removido, mas eu posso existir sinal de inflamação crônica desde o início da lesão, por exemplo, uma infecção viral ou uma resposta autoimune. Então, pode sim vir a acontecer após uma aguda, começou a tentar, né, destruir e não conseguiu e ficou por mais tempo, mas ela também pode iniciar diretamente com sinais agudos. Quais são as principais características de uma inflamação crônica? Formação de novos vasos sanguíneos, nós chamamos de angiogênese, anjo vem de vaso, gênese de criação, a criação de vasos. Proliferação de células mononucleadas, no caso leucócitos, muita migração de leucócito. Proliferação de células como fibroblastos e células endoteliais e ainda macrófagos, que é um dos principais. Lesão tecidual progressiva. Fibrogênese, que vai formar um tecido de fibrose, que é a cicatriz. E aqui, ó, uma das questões mais... uma das características bem marcantes da inflamação crônica, que é a formação de um tecido que nós chamamos de granulação, que eu tenho vaso sanguíneo, célula de defesa, principalmente macrófagos, linfócitos, a gente vai ver também, e os fibroblastos. Então, tecido de granulação ou granuloma, ele é bem específico da inflamação crônica. Então, só uma imagem para a gente lembrar o processo de migração dessa célula. Tem um monócito internamente do vaso, interno no vaso. Acontece a adesão na parede do vaso sanguíneo. E aí eu tenho a migração para o meio externo. Percebo que internamente ele é monócito, externo ele é macrófago. Esse macrófago vai acontecer o processo de ativação, né? No caso da inflamação crônica, ele pode causar uma lesão tecidual ou processo de fibrose. Então, mais uma imagem, ó, dentro do vaso, ele começa pelos mediadores químicos sair, vai acontecer o recrutamento da célula,
Essas células começam a ter divisão celular, porque elas precisam aumentar a quantidade, no caso da mitose. As citocinas, que vai ajudar no processo de vascularização, permeabilização. E aí eu tenho um acúmulo de macrófago. Perceba que eu tenho um foco grande aqui de macrófago. Tem uma imagem mais adiante para a gente ver melhor. Então eu tenho aqui uma quantidade excessiva de macrófago, que ao invés de ele ajudar, ele acaba prejudicando aquele tecido. Então, o que vem a ser o granuloma ou tecido de granulação? Acúmulo microscópico de macrófago que se transforma em células semelhantes a epiteliais. Então, elas têm um processo de adaptação. Tem um colar de leucócito mononucleado, linfócito, ele fica ao redor. E algumas células se fundem e formam células gigantes. Se fundem, né, e formam células gigantes, com vários e vários núcleos internos. Então, ele acaba perdendo a função de macrófago. Né? Onde que eu encontro esse tipo de formação de granuloma? Por exemplo, tuberculose, sífilis, hanseníase, algumas parasitoses como esquistossomose, alguns corpos estranhos. Aí alguns exemplos bem simples, né? Olha só. Neste caso, então, é a formação do granuloma, né? Então, aqui eu tenho a migração dos macrófagos, uma grande quantidade. Ao redor, eu formo um colar, né, ao redor de linfócito, que são células que produzem os anticorpos, porém neste ambiente aqui ele acaba perdendo um pouco da função. As células começam a se unir, formam células gigantes. Percebo que a gente tem vários núcleos aqui. E eles vão perdendo a função, eles vão ficando células diferentes, não ficam células, né, específicas, células de macrófago, células de linfócito, tem fibroblastos, ou seja, eles vão perdendo um pouco da função e formando um acúmulo celular que acaba prejudicando aquele tecido. Então, aqui as imagens, ó, formando granulomas imensos, né? Outras imagens. Olha aqui essa imagem, a gente tem vários núcleos, ó, formando um colarzinho aqui, ó. Muito bem. E aí, a gente falou bastante sobre mediadores químicos, né? Mas, enfim, qual é a função de cada mediador químico que cada um faz? E da onde vem? Bom, nós temos mediadores químicos que saem de dentro do processo, de dentro de uma célula, e que saem de dentro do fígado, que são produzidos na célula, que são produzidos no fígado. Em células específicas, né? Por exemplo, a gente tem mastócito, basófilo e plaquetas, onde são produzidas histamina. A histamina, a gente sabe que ela é um mediador químico que trabalha na vasodilatação e permeabilidade de vaso sanguíneo para posterior de apedese. A serotonina, no caso do processo inflamatório, ela também trabalha permeabilizando esses vasos e também fazendo vasodilatação. Quem vai liberar nesse caso são plaquetas. E as enzimas lisossomais, que são produzidas pelos neutrófilos e macrófagos, que estão aqui dentro, né, que faz o processo de degradação desses agentes. Já no caso de alguns outros mediadores, que, por exemplo, liberados e formados por nos leucócitos, plaquetas, células endoteliais, as prostaglandinas, leucotrienos em leucócitos, a FAP nos leucócitos e células endoteliais, óxido nítrico em macrófago e citocinas em linfócitos, macrófagos e células endoteliais. As prostaglandinas, uma das funções importantíssimas dela no processo inflamatório é diminuir a sensibilidade à dor. Então, ele ajuda a sentirmos menos dor num processo inflamatório. É natural, fisiológico, nós liberamos. É claro que, mas mesmo assim eu sinto dor. Sentimos dor por conta do edema que a gente falou anteriormente, mas ela ajuda o processo de diminuição da dor. Os leucotrienos, que é formado aqui junto com os leucócitos, né, uma grande maioria, ele ajuda também a fazer a permeabilidade dos vasos sanguíneos. A FAP, ela faz a adesão, né, dos vasos, das células no vaso, como tem nessa primeira imagem aqui, ó. Então, a FAP, ela trabalha aderindo, ajudando no processo de adesão para posteriormente migração dessas células. Também trabalha no processo de quimiotaxia, de recrutamento de células de defesa e ainda a produção de outros mediadores químicos. O óxido nítrico, ele trabalha também na permeabilidade e ainda sinalizando essas células de substâncias que estão no meio extra e intracelular. E as citocinas que nós falamos anteriormente ali, que ela trabalha também
no processo de permeabilização e vascularização. Quando nós falamos do fígado, a fonte principal aí, a liberação do fígado vai para o plasma sanguíneo. Nós temos as cininas, que nós já falamos anteriormente, o processo de fibrinólise e o sistema complemento. Que aí tem todas as proteínas C3A, C5A, C3B, C5B9 aqui, que é o complexo MAC, de ataque à membrana das células invasoras. Pessoal, inflamação é isso, tá? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho do reparo, que são os nossos últimos conteúdos, tudo bem? Nesse último vídeo de reparo eu explico para vocês em relação à nossa avaliação, como que vai ser feita, tudo bem? Dúvidas eu vou estar à disposição para vocês hoje, das 7h15 às 22h no WhatsApp. É só me chamar no grupo ou no particular que eu tiro as dúvidas de vocês, tudo bem? Então, até a próxima. Tchauzinho.